10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, veteranos. Hoje nós temos o prazer e a honra de entrevistar um veterano do Exército Brasileiro, o Tenente Galdino. Boa noite, Tenente Galdino. Tudo bem com você? Boa noite, José. Uma honra estar presente aqui nessa entrevista, uma honra conhecê-lo também e estar falando aí com todo o pessoal, os veteranos aí da gloriosa FAB, Força Aérea Brasileira. Legal. Para a gente também, né, ressalto que mais uma vez é uma honra e um prazer. Já entrevistamos marinheiros, né? Tivemos uma entrevista com o capitão de fragata da Marinha, entrevistamos muitos oficiais da Força Aérea, mas você é o primeiro do Exército Brasileiro que estamos entrevistando. Então vamos às perguntas de praxe iniciais, né? Qual o seu nome completo, nome de guerra, onde você serviu e em que ano você entrou no Exército Brasileiro? Olha, nome completo, César Galdino Filho, nome de guerra Galdino. Entrei no Exército Brasileiro em 2006, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, aqui em São Paulo, né? Estava completando ali 18 anos na época, em dúvida ainda que fazia da vida, prestando vestibular. E meu pai, como tinha feito também CPUR, né, fez essa formação de um ano, me incentivou bastante a seguir esse caminho, ver como era, e acabei entrando, meio sem saber o que me esperava. Então, entrei em 2006 e passei pelas unidades após o CPUR, né? A gente faz um ano de preparação. Não sei se o pessoal da nossa gloriosa Força Aérea tem muito conhecimento de como funciona, né, o CPUR, mas é um ano como aluno, né? Você fica ali num período básico de cerca de 6 meses. Depois você é classificado de acordo com as suas notas, o seu mérito e escolhe a sua arma, né? Caso você tenha classificação para poder escolher, né? Como tudo na vida militar é o mérito. E acabei escolhendo o serviço de intendência, né? A nossa logística, e permaneci no CPUR até o final do ano, me tornando aspirante, sendo declarado aspirante. Quando fui fazer o estágio no ano seguinte, em 2007, no 22º Batalhão Logístico, ali em Barueri, né? Passei 3 meses ali, aprendendo várias tarefas ali da vida do intendente, quando depois, fazendo outra classificação, acabei sendo classificado também na segunda companhia de transporte, né, que é uma unidade logística aqui situada na Lapa, aqui em São Paulo, que ela faz o transporte de fardamento, armamento, munição, alimentos para todas as unidades do estado de São Paulo, aqui do Comando Militar do Sudeste. Então, permaneci na segunda companhia de transporte de 2007 a 2011 e quase me formando em direito já, acabei pedindo a transferência para o quartel-general do Ibirapuera, ali na frente do parque, né? Muita gente deve conhecer onde é, na frente da Assembleia Legislativa. E fiquei ali até 2014, quando findou o meu tempo, né? Os 8 anos limites ali de tempo de serviço, e acabei indo para a reserva em junho de 2014. Legal. Então, você falou, né, do CPOR, né, que nem todo mundo conhece, né, o que é o CPOR. Então, você poderia me falar o que é o CPOR? Qualquer pessoa, né, qualquer jovem com 18 anos pode entrar no CPOR ou existem cursos específicos para que entre lá? Não, o CPUR ele acontece em paralelo com o alistamento, né, o serviço militar obrigatório. Então, no momento da seleção, o responsável ele começa a verificar, né, de acordo com as perguntas, de preferência os militares que estejam já cursando o primeiro ano da faculdade. Não é um requisito obrigatório, mas existe essa preferência por esses candidatos, né? Então, esses candidatos acabam passando por um processo seletivo diferenciado já no próprio CPUR, mediante a realização de provas, e o CPUR aceita em torno de 175 alunos todos os anos, né? Então, é o mesmo processo seletivo ali, a mesma idade, né? Você está completando ali 18 anos naquele ano, né? Em vez de você seguir para o serviço militar como soldado, você vai servir para o serviço militar obrigatório como aluno, né? Permanecendo um ano,
sendo formado em meio expediente, né? Isso é importante dizer. Ele faz ali o seu expediente das 7 a cerca de meio-dia, 1 hora da tarde. A partir da tarde ele está liberado, né? Tirando alguns dias excepcionais, que tem alguma atividade ali na agenda, e à noite ou à tarde, dependendo do caso, ele faz a sua faculdade, né? Então, o CPOR ele é feito para possibilitar que aquele militar, aquele aluno, possa levar a sua faculdade em paralelo, para ele também ter um conhecimento técnico, né? E poder exercer isso também na tropa. Hoje está tendo alguma mudança nesse processo, né? Eu ouvi dizer já que já tem alguma regulamentação no sentido dele poder fazer o CPOR e aí ele vai ter que sair, né? Vai ter que se formar e ele só vai poder retornar como aspirante depois de concluída a faculdade, né? Na minha época não era assim. Ele continuava a sua faculdade já, em paralelo com o seu serviço na tropa, né? Ele saía do CPR e já era classificado como aspirante na tropa. Hoje, eu já ouvi dizer que está mudando essa sistemática, né? E posso trazer mais detalhes um dia, caso interesse essa pauta aí para o pessoal. Então, o CPR ele é uma escola de liderança, né? Ele visa formar tenentes temporários, né? Que podem ficar até 8 anos no serviço ativo. Então, eu recomendo a todos os jovens aí que ainda não conhecem e que estejam aí no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre, matriculados já, que possam, né, prosseguir para o CPUR, estudarem bastante, papirarem bastante para ficarem bem classificados e conseguirem ficar 8 anos aí na tropa como tenentes do nosso glorioso Exército Brasileiro. Ok, e esse alistamento que você fala para o CPOR, ele é paralelo ao alistamento militar comum? Ou, tipo, você se alista no geral, né, que é agora pela internet, e lá é designado ao CPOR? Ou o jovem tem que ir direto ao CPOR para se alistar? Não, o alistamento é comum, né? É o alistamento normal. Eu acredito que hoje, como é tudo online, na minha época não era assim, né? A gente ficava ainda no muro, em pé ali, passava pelo processo seletivo presencial. Naquela época, você declarava que estava cursando o primeiro semestre da faculdade, né? Ou finalizando o segundo semestre, dependendo do caso, e o entrevistador ele já te encaminhava para o processo seletivo complementar no CPUR. Hoje, eu acredito que, como é online, deve ter algum campo em que ele pergunta se você está cursando faculdade e esse filtro já deve encaminhar para o processo seletivo do CPUR, né? Não é uma garantia, não é obrigatório, até porque a gente tem vagas limitadas, né? E hoje a faculdade é muito mais comum, né, José? Antigamente, ainda mais eu acredito que na sua época, e também era mais difícil fazer faculdade, né? Então já fazia uma seleção ali, né, natural de quem já tinha prestado vestibular e já estava ali estudando, e etc. Então, hoje, eu não sei como está esse critério, porque hoje a faculdade é EAD, então, grande parte, eu sei, dos soldados hoje já está cursando faculdade também, então, eu não sei exatamente como está esse critério, mas o processo seletivo, ele é comum. Em algum momento do processo, eles fazem esse encaminhamento para o CPUR, tá? Ok, e a sigla CPOR significa o quê? É o nosso Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Em resumo, a Do gente Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. É o berço de líderes, né? São os tenentes temporários que irão comandar, as frações de tropa aí nas mais diversas armas, serviços e quadros aí do nosso Exército Brasileiro, complementando os oficiais de carreira da AMAN, né? Então a gente tem muitas regiões que têm dificuldade às vezes de complementar os quadros com os oficiais de carreira e aí o tenente do CPUR ele acaba completando esses quadros de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? Por exemplo, São Paulo aqui, que é uma capital cara, né, para se viver. Então, às vezes, muitos oficiais de carreira têm dificuldade, né, em viver aqui, né, e muitos acabam optando para ir para lugares mais baratos, né? Então, como o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva está em São Paulo, então muitos tenentes já estão acostumados a viver aqui, em tocar a sua vida aqui. Às vezes, na Grande São Paulo, Osasco, Barueri, a gente tem quartéis também, né, como foi o meu caso, que eu servi lá. Aqui próximo, Jundiaí, Itu. Então, aqui o interior de São Paulo está repleto de unidades e esses tenentes vão atuar principalmente nesses quartéis. Ok, então o jovem hoje, né, você vai se alistar de forma geral, se for designado a CPOR, ele vai fazer o curso lá de 6 meses, é isso? Um ano, né? Ele vai se formar aspirante oficial, correto? E depois ele passa pelo segundo tenente, primeiro tenente, é isso?
Isso, se tiver vaga, né? É importante ressaltar. Ao final do ano, em cada arma, a gente tem uma delimitação de vagas, né? Por exemplo, na minha turma de intendência, nós tínhamos 25 alunos, né? Só que só abriram 10 vagas, né? Então, os 10 mais bem classificados puderam continuar fazendo o estágio no ano seguinte. O restante, os outros 15, no caso da intendência, né? Eles acabam sendo dispensados como aspirantes. Eles voltam para o meio civil para seguir a sua vida, fazer faculdade, né, trabalhar, enfim, né, eles estão dispensados, né, de poderem prosseguir. Eles não têm mais esse direito, digamos assim, né, eles não conseguiram alcançar ali a nota suficiente para poder prosseguir para a tropa, né? E cada arma tem o seu quantitativo de vagas, né? E isso varia de ano a ano, é sempre um mistério, a gente nunca sabe, né? Eu entrei sem esperar nada, esperando uma vaga, duas vagas e abriram 10 vagas, né? Para alegria ali da minha turma. Mas tem armas, tem anos que abrem uma, duas vagas, três vagas. Então, é muito difícil. Às vezes, a pessoa fica bem classificada, estudou o ano inteiro, mas infelizmente não tem vaga para ela e faz parte do jogo. E por que você escolheu o Exército Brasileiro Como eu te falei para no se início, alistar? José, fiz o alistamento normal ali, né? É, eu acabei sendo influenciado pelo meu pai. Na época, eu fiz o alistamento aqui, se não me engano, foi no Campo de Marte, aqui na Zona Norte, que inclusive é perto do CPUR, né? E no momento, eu declarei que queria ir para o CPUR. Como hoje o CPUR só existe no âmbito do Exército Brasileiro, né? Acabei indo para o Exército Brasileiro e seguindo os passos do meu pai, que acabou ficando um ano só, né? Ele fez só o ano de CPUR, né? E um curto estágio ali no depósito de suprimento, que foi o mesmo quartel onde eu servi. Mas o CPR hoje só está no âmbito do Exército, então foi o caminho natural mesmo. Então, podemos dizer que você escolheu o Exército, né? E, por consequência, o CPUR, por causa do seu pai. Isso, de certa forma foi. De certa forma foi. Foi escolhido, né, Ok, digamos assim. legal. E como foi essa transição da vida civil para a vida militar? Porque até 18 anos você era no civil. E depois você escolheu se alistar no Exército, foi para o CPOR, ficou 8 anos na vida militar. Como foi essa transição de civil, de um jovem da vida civil, para militar? Olha, José, foi um ano bastante complicado, né? Eu vim estudando forte, né, bastante firme ali pro vestibular da FUVEST, né, para direito. E naquele ano do meu alistamento eu fui reprovado, né? E fiquei ali meio confuso, né? Pô, no ano seguinte, que era o ano que eu ia fazer cursinho, me dedicar para tentar passar, né? Seria o ano do CPUR. Então, foi um ano de bastante dúvida e eu não sabia realmente como seria, se eu teria tempo para estudar, né? No nível que uma FUVEST exige, é um dos vestibulares mais concorridos do país. E acabei abraçando, né? Fui designado ali para o CPUR, fui aceito como aluno e entrei, né, na cara e na coragem e à noite, né, fazendo faculdade, estudando junto ali. Comecei a faculdade matriculado, mas depois, infelizmente, não consegui prosseguir matriculado na faculdade porque o ritmo era muito forte, né, do CPUR, de provas. Depois começaram os acampamentos, né, exercícios ali durante a noite, treinamentos, com armamento, enfim, né, era muito difícil levar a faculdade. E aí eu acabei trancando no primeiro semestre e ao longo do ano eu fui voltando aos estudos para o vestibular novamente, porque eu não tinha passado na USP, né? Eu acabei me matriculando em outra faculdade e prossegui no cursinho muito forte em paralelo ao CPUR, fazendo cursinho à noite, cansado, né? Aos trancos e barrancos e felizmente, para minha sorte, acabei sendo aprovado, né? Na USP no final do ano do CPUR também. Então foi um ano bastante é, atribulado, bastante cansativo, mas que deu tudo certo. Mas foi uma transição assim bem impactante, né? Bem chocante, né? A gente entra sem saber o que esperar, né? O jovem hoje não sabe muito como é. Naquela época não tinha as redes sociais, né? Não tinha Instagram, né? O Facebook era ainda no começo, então não tinha esse monte de vídeo, esse monte de informação. Você entrava no escuro ali, né? Você não sabia o que te aguardava, né? Então, como eu gostava muito de fazer exercício, já jogava futebol, então, né, a parte do TFM foi muito boa para mim, gostava muito, né, da corrida, correr em tropa, em grupo, né, a parte de barra, flexão, né, enfim, essa parte do exercício para mim foi ótima, né.
mas a outra parte do militarismo eu realmente não estava acostumado, né? E eu acho que foi um momento ali, um divisor de águas na minha vida e que me colocou em momentos de pressão, em situações ali desconfortantes, mas que ajudaram aí no meu crescimento, no meu amadurecimento, até para eu me tornar tenente no ano seguinte, né? Eu acho que foi ali um momento de choque mesmo, mas que foi ótimo para mim, daquele amadurecimento rápido, né? A gente fala que o militar, ele amadurece 10 anos em um ano, né? Aquele garoto que entra com 18, ele sai no ano seguinte com 28, 30 anos já, né? Porque ele foi exposto a muitas situações, né, de pressão, de risco, de responsabilidade, comandando grupamentos, lidando com armamentos. Então, ele tem que amadurecer, não tem opção, né, José? Então, foi um amadurecimento natural, mas muito rápido, né? Mas sou muito grato hoje a ter decidido esse desafio, né? Nessa época que eu estava com 18 anos. Legal. E nesse período dos 8 anos que você ficou no Exército, você chegou a comandar alguma seção, alguma batalhão, tropa, alguma coisa assim? Sim, no começo eu saí do CPUR, fui fazer o meu estágio no 22 Belog, ali em Barueri, onde aprendi mais da parte logística, sendo classificado depois na Companhia de Transporte, que é uma unidade logística de referência nacional hoje no transporte de diversos itens, né? É, Guardamento, armamento, munição, como eu te falei. Eu acabei assumindo logo de cara como chefe da oficina mecânica, né? Assim, porque a companhia de transporte ela cuida da parte logística, os caminhões, carretas, diversos veículos, né? E tem uma oficina de mecânica, né? Quem que ia assumir a oficina de mecânica? O aspirante, né? Que acabou de chegar na tropa, né? Já segurei essa bucha sem conhecer muita coisa, mas muito auxiliado ali pelos sargentos que eram mecânicos também, os cabos, os soldados do setor, né? E fui ali fazendo a gestão da oficina para que todas as viaturas estivessem sempre em condições de rodar, né? Então aprendi muito e já cheguei comandando essa sessão, né? Depois acabei passando para o pelotão de transporte, chefiando o pelotão de transporte, que era o setor que cuidava ali, né, da logística dos motoristas, né? Quais eram os motoristas que iam ser escalados para cada tipo de missão? Nós tínhamos desde missões de um dia, um transporte rápido até uma outra unidade, até viagens de 30 dias, né? Saindo daqui de São Paulo, percorrendo o Brasil inteiro para entregar esses suprimentos no Nordeste, no Norte, enfim. Então, meu papel era meio que de gestor de recursos humanos ali para saber quem era o ideal para cada tipo de missão naquele ano que eu fiquei no pelotão de transporte. E depois, ficando um pouco mais antigo, passei para o centro de operações de transporte, que era ali a seção da unidade que fazia todo o planejamento da missão, né? Então, a gente recebia a missão do comando, né? Por exemplo, transporte de fardamento para Brasília, né? Para 1.000 militares de alguma unidade. Então, eu cuidava de todo o planejamento, do roteiro, onde que ia parar, quais as unidades que iam atender, soltava documentos para cada uma das unidades para comandar o pernoite, né, desses militares, o abastecimento das viaturas, para que essa missão chegasse em segurança no destino e depois retornasse também, né? Então, foi um período bem desafiante, mas eu exerci essas funções de chefia e era uma outra época também, né? Você imagina 2007, né? Você ter viaturas na estrada rodando e sem GPS, né? Sem um Waze, né? Que hoje é completamente normal. Então, às vezes, os nossos militares estavam ali no meio da Bahia e eu não tinha contato com eles, conversando por SMS. Então, era uma gestão bem desafiadora, mas graças a Deus nunca tive nenhum problema de assalto contra o nosso comboio. A gente recebia às vezes a escolta do segundo batalhão de polícia aqui do Exército ou do oitavo batalhão também, né? Então eram grupos de militares de 40, 50 e com muito material valioso ali, visado pelo crime às vezes, e nunca tive problema nesse sentido pelo profissionalismo dos nossos militares. Então, lembro com bastante, como se fosse hoje, né? Esses dias que eu passei lá chefiando esses setores. Ok, e você falou, né, que você já aspirante, novinho, com 19, 20 anos, você já foi chefiar a oficina. Você foi chefiar sargentos de carreira, certo? Como é que foi essa sua chegada? Como é que foi essa recepção dos sargentos, com certeza já mais velhos que você, né? Você com 20 anos, novinho, aspirante, chegando lá todo cheio de gás, tendo que comandar os sargentos antigos, os sargentões lá. Como é que foi essa recepção? Houve
Houve algum tipo de rejeição no começo? Como é que você sentiu isso? Essa transição, ela é muito delicada, né, digamos assim. Então, esse militar que sai do período de preparação e já passa para a tropa como tenente, numa função de chefia, né? Eu cheguei como aspirante ainda, depois que eu fui declarado tenente, mas ele tem que ter muita humildade, né? Primeiro de tudo, porque ele sai do seu ano de preparação, né? Olhando para o sargento, para o subtenente, como seu instrutor, né? Como 1000 vezes mais antigo que ele, para no ano seguinte ele já chefiar esses militares que têm muitos anos a mais de tropa, né? Conhecem, né, a força como ninguém, e você tem que saber fazer a gestão, né? Chegar ali, como a gente diz, né, com as barbinhas de molho, no salto baixo, né? Saber lidar, saber falar, porque eles já conhecem, né? Eles estão acostumados com a chegada dos aspirantes todos os anos, mas você não pode criar nenhum tipo de intriga, né? Chegando de uma forma arrogante, né? Ou falando que quem manda sou eu, enfim, usando a hierarquia de uma forma desrespeitosa com quem está há tanto tempo já na carreira. Então, comigo eu nunca tive problema, sendo bastante sincero, sempre soube lidar de uma forma amistosa com eles, né? Exercendo a hierarquia quando era necessária, né? Isso acontece, você tem que saber usar também, mas nunca de forma desrespeitosa nem nada do tipo, né? Eu acho que cada um tem que saber o seu lugar, né? E o aspirante na hierarquia ele é superior, né, ao sargento, ao subtenente e aos soldados e cabos, e tem que ser respeitado como tal, mesmo tendo pouco ano de vivência militar, né? Mas isso é um aprendizado contínuo, né? Isso ele chega aspirante na tropa e vai aprendendo ao longo do tempo a saber lidar. Alguns acabam dando algumas cabeçadas aí, mas no meu caso, felizmente, eu nunca tive problema e sempre tive uma parceria muito grande de todos, até porque, né, José, eu estava numa missão muito delicada, né? Não só na oficina mecânica, né? Mas depois no planejamento das missões, esses meus subordinados, eles estavam na estrada, eles não estavam mais perto de mim. Então, se eles não tivessem um respeito por mim, uma dedicação, uma atenção comigo, sempre avisando, ó, tenente, eu estou chegando na unidade tal, deu tudo certo, né? E isso não seria viável de fazer uma missão assim, né? Porque a tropa está sempre junta, né? Em tese, né? Mas no nosso caso a tropa estava distante, então eu estava sempre tendo que ter eles na mão, monitorando, para saber sempre onde eles estavam, né? E sempre com responsabilidade, que é o mais importante, para não manchar o nome da nossa instituição. Então é um ano, o primeiro ano é um ano de muito aprendizado, né? É um ano que o aspirante ele aprende a lidar com os superiores e com os subordinados. E, inclusive, você falou na questão assim, geralmente os seus subordinados estavam longe, né? E eles teriam que reportar para você. E se não houvesse esse respeito, eles acabariam manchando o seu comando ou prejudicando o seu comando, né? Porque Sim, sempre ia sobrar para o superior, né? claro, até uma sabotagem de uma viatura, por exemplo, poderiam falar que, não, o tenente que não viu, por exemplo, né? O tenente que não mandou para a oficina mecânica para revisão. Então, eu sempre tive eles como parceiros, até porque eles estariam na missão, e esse cuidado com as viaturas, com o planejamento, falando, não, tenente, não vamos parar na unidade tal, que a unidade tal ela é muito isolada, ela é perigosa, vamos parar mais perto da outra ali, que tem um apoio melhor de combustível. Então, eu sempre tive muita parceria, principalmente dos mais antigos, os subtenentes e sargentos, que eram os nossos carreteiros na época, né? Então, nunca tive o que reclamar deles, assim, né? Sempre deu tudo muito certo. E no que esses 8 anos no Exército contribuiu para a sua vida civil futura? Qual foi a contribuição que você acha que o Exército trouxe para você? Olha, José, eu acho que a disciplina, a dedicação, né? Eu sempre tive ali o sonho de ser funcionário público, né? Estar no serviço público. O meu avô, ele era fiscal de renda, né? Então, eu sempre tive essa visão ali do funcionalismo público como uma estabilidade, né? Até porque eu tive essa estabilidade ao longo de 8 anos, que para mim foi ótimo, né? Com 19 anos já começando a ter a minha própria renda, né? E o garoto novo ganhando bem naquela época, com 19 anos, em 2007 já se ganhava R$ 3.000, para você ter uma noção, né? Um aspirante já ganhava R$ 3.000, que era um ótimo salário, seria o equivalente hoje a quase 8, R$ 10.000, né? Então, eu tive essa independência financeira, mas já sabendo que o meu tempo ia acabar, dali a 8 anos, né? Na verdade, não há 8 anos, porque o nosso contrato ele era renovado anualmente. Então, no próximo ano, se o comandante falasse, olha, não tem mais necessidade ou não tem mais vaga, a gente vai ter que rescindir o seu contrato e vai ter que ir embora.
Então, a disciplina da vida militar me fez estudar durante todo, né, o serviço militar, na hora de serviço, né, fora do serviço do serviço também, acabava o expediente, ia para casa, estava sempre estudando, porque eu queria passar em algum concurso público, de preferência na área jurídica, para ter essa estabilidade que a caserna também me deu. Então, eu acho que eu consigo destacar a disciplina, né, como principal atributo, né, a resiliência também, né, você aguentar a pancada aí e persistir. E também acho que a camaradagem, né, o entrosamento, o network, o relacionamento pessoal, que eu sempre falo hoje aqui fora, né, que é algo que o militar tem muito, né, o corpo a corpo, olhar no olho, essa vivência, né, de estar sempre junto, né? Você vai para a missão junto, você dorme no alojamento junto, enfim, é um convívio de amizade mesmo que você tem. E isso aqui fora é muito saudável, né? Porque você consegue lidar com todos os tipos de público, né? Seja no ambiente corporativo, seja no funcionalismo público. Então, eu destaco que esses atributos foram essenciais aí para eu conseguir passar no concurso depois, né? Vou chegar lá, né? Depois na frente da entrevista. Hoje eu sou funcionário público mas principalmente saber conviver com as pessoas, como a gente consegue conviver de forma harmoniosa aí com os nossos irmãos de farda durante o período militar, né? E o que foi o Exército Brasileiro para você? Olha, foi uma surpresa, José. Como eu disse, eu não esperava muito, né? Mas eu encontrei ali uma instituição que acolhe os mais diversos tipos de etnia, de raça, de públicos, de faixas sociais, faixa de renda. A gente tem pessoas de todos os níveis ali. E o Exército é uma instituição que ele não discrimina ninguém, né? A gente sempre fala ali que ali tem de tudo um pouco, é um pouco do Brasil, né? Como os militares são transferidos, são movimentados, né, ao longo da carreira, então você convive com militares do Brasil inteiro e aprende muito, né, do país por meio desses militares, né? Eu nunca estive no norte, mas já estive com vários militares do norte ali, né? São Gabriel da, da, lá na cachoeira, né? Ali em cima, no extremo ali do Amazonas, né? Tabatinga, enfim, né? Então, Nordeste também vários militares, Sul. Então a gente aprende muito com a instituição, com os militares que servem nela. E eu acho que acima de tudo respeito, né? A instituição tem muito respeito pelos seus militares, né? Pela forma que trata os seus militares. Depois, servindo no quartel-general, muitas mulheres, né? E é algo que ainda é um tabu aqui no ambiente corporativo, né? No meio empresarial, as mulheres, né? Sempre levantando essa bandeira, pedindo mais espaço. Mas quando eu entrei já, diversas mulheres já em diversas patentes e um respeito muito grande do Exército por essas mulheres. Nunca presenciei nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de desrespeito, né? De nenhum tipo de inferiorização da mulher. Então, eu sempre percebi um respeito muito grande da instituição. Eu vejo o Exército hoje como uma instituição genuinamente brasileira. É uma instituição que acolhe todo tipo de cidadão hoje que deseja fazer parte. Então, hoje em dia, eu tenho muito respeito, né, pela instituição e eu acho que eu posso definir como surpresa mesmo a palavra, porque a gente, infelizmente, como cidadãos brasileiros, a gente não conhece as nossas Forças Armadas, né? Então, os nossos jovens não conhecem, né? A gente sempre teve essa questão do o jovem querer fugir do serviço militar, né? Por quê? Porque desconhece, né? Porque se conhecesse, se soubesse como é, eles iam brigar para entrar, né? Ia faltar vaga para ser militar hoje. Então, eu sempre levanto a bandeira, sempre falo hoje que as Forças Armadas têm que estar inseridas dentro das escolas hoje, no segundo, terceiro colegial, para mostrar, né, o que é servir hoje, né? Mostrar vídeos, né? Fotos, testemunhos, mas hoje, felizmente, tem as redes sociais, então o jovem hoje já está municiado de muita informação e ele já não entra tanto no escuro como a gente entrou, né, José? Então, eu acho que hoje o jovem ele já tem uma noção muito mais clara do que é a vivência militar e eu acho que ele tem que entrar. Se ele puder, tiver essa oportunidade, ele tem que entrar, não encarar esse ano de serviço militar como uma perda de tempo, como muita gente fala, mas como uma experiência que ele vai levar para a vida inteira dele. Com certeza, e eu creio que essa falta de informação ainda que existe, né? Na nossa época era pior, né? Não tinha zero informação. Hoje ainda existe um pouquinho de informação por causa das redes sociais, mas essa falta de informação, eu acho que ela vem do governo. Talvez se o governo federal investisse mais em informar, né, provavelmente os comandos das forças, investisse mais em estar informando os jovens o que é ser um militar, o que é estar nas Forças Armadas, com certeza
haveria esse interesse, né, esse desejo patriótico, né, na juventude em servir as suas armadas. Esse um ano não é pedido, porque muita gente que fica esse período, né, não é um ano, é 11 meses, né, esse período de 11 meses não é pedido, isso muda a vida de uma pessoa. Muita gente, muitos amigos meus que serviram comigo depois acabaram dando baja no período inicial, né, falaram que mesmo em 11 meses eles sentiram uma mudança radical na vida deles e as Forças Armadas, né, a vida militar serviu de base, né, para a vida civil pós Forças Armadas, né? Então, talvez a falta de empenho do governo federal ou dos comandos das forças em mostrar o que é a vida militar, né, cause um pouco esse desinteresse, né? Mas agora vamos para a sua vida pessoal, né? É, se você quiser falar, né? Qual a sua idade, se é casado, tem filho, qual a sua formação profissional. Olha, eu sou casado, por coincidência, com uma tenente também, Tenente Natália, que eu conheci no quartel-general enquanto estava lá. Tenente Natália é formada em Direito, eu acabei indo para a assessoria jurídica, ser assessor jurídico lá, e ela estava servindo lá no segundo ano dela, acabei conhecendo ela, nos casamos em 2015, quando eu já estava na reserva, ela ainda na ativa, né, e tivemos a nossa filha Larissa, que hoje tem 4 anos, né, e felizmente a gente tem muita sintonia, né, nas ideias, nos pensamentos, né, e tive a felicidade de encontrá-la aí, né, dentro das fileiras do Exército Brasileiro. A gente fala que o que Caxias une, né, ninguém separa. Então, a vida militar, né, o serviço militar também é capaz de promover esses encontros, né? E qual foi a outra pergunta, José? Desculpa, se eu sou casado? A sua idade e a sua formação 36 profissional. anos, 36 anos, e a minha formação é em Direito, né? Me formei em Direito em 2011, quando ainda estava no serviço ativo. E aí, Nunca quando você exerci, saiu do exército, nunca exerci a profissão de advogado, né? Acabei sendo aprovado na OAB, mas não era algo que, né, eu me relacionava muito, né? Apesar do meu pai ser advogado também, mas sempre almejei o serviço público, né? E nunca mirei a advocacia como um projeto de vida. Então, não cheguei a advogar, mais a minha formação original é em direito, que me ajudou bastante em todos os aspectos aí da minha vida profissional, mas não exercia a advocacia. tá, então você é formado em Direito pela USP, correto? Sim, E, sim. você não exerce a profissão de advogado. Não exerço atualmente. Tá. Qual a sua profissão, sua atividade profissional hoje? Então, em 2012, eu prestei um concurso para a Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, que, por coincidência, também fica na frente do quartel-general. Quem conhece aqui a região do Ibirapuera sabe do que eu estou falando, né? A gente tem um triângulo ali que é quartel-general, Assembleia Legislativa e Círculo Militar, né? Do qual eu sou sócio também, que é o nosso clube ali. E aí prestei esse concurso ainda na ativa em 2012, né? E acabei sendo chamado em 2017, né? Tive uma breve passagem de 2014 a 2017 pela iniciativa privada. Atuei na Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, que é a nossa ABIND, que é uma associação que une diversas empresas do segmento de defesa, como Embraer, CBC, Taurus, Imbel, várias empresas. Nosso trabalho lá como associação era promover essas empresas no exterior, mediante feiras de negócios, né, para elas venderem, né, os seus materiais para forças estrangeiras, empresas, etc. E em 2017 eu acabei sendo chamado naquele concurso que eu prestei lá em 2012, né, na última semana saiu a publicação no Diário Oficial e assumi o cargo de analista legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde estou até hoje, né, cerca aí de 7 anos, acompanhando todo o trâmite legislativo aqui do Estado de São Paulo, acompanhando CPIs, né, comissões dos mais diversos segmentos aí que debatem vários assuntos e que acabam culminando em leis para os cidadãos aqui do Estado de São Paulo. Então, hoje eu desempenho esse cargo de analista legislativo na Assembleia do Estado de São Paulo. E esse cargo é concursado, não é comissionado. É concursado, é concursado. A Assembleia tem os cargos efetivos, né, que são os cargos por concurso, e tem os cargos comissionados, que geralmente são os assessores parlamentares dos deputados estaduais, né, que fazem todo o acompanhamento, o apoio ali do deputado. Então, é,
eu exerço esse cargo efetivo hoje. Ok. E eu estava pesquisando um pouco você no Instagram, né, e vi que você tem um perfil no Instagram que é uma espécie de ação social de recolocação de reservista, né? Você usa essa palavra reservista, né? Mas nós falamos aqui veteranos, né? Para recolocar no mercado os veteranos que saem das suas armadas, seja ele no período inicial, lá de 11 meses, ou seja ele ao término da carreira, ou no caso também de oficiais da reserva, né? Você consegue me explicar um pouco mais o que seria esse trabalho que você propõe nesse perfil do Instagram? Está me ouvindo, José? Está me ouvindo bem? Tô vindo, tô vindo. Esse trabalho, José, ele surgiu em 2013, né? Acompanhando durante toda a carreira militar, eu vi muita gente boa passando para a reserva sem ser aproveitado, né? Infelizmente. E em 2013, o Exército lançou um projeto chamado PPREB, que era o Programa de Preparação para a Reserva do Exército Brasileiro, sendo que neste programa estava prevista a criação de um banco de currículos, né? Então eu tive a ideia de eu mesmo criar esse banco de currículos, né? Porque eu acreditei que não seria a atividade fim da força criar esse banco de currículos e fazer essa ponte com as empresas. Eu acho que o destino de muita gente estava em jogo ali e eu acho que esse contato com as empresas ele seria feito possivelmente de uma forma mais efetiva por alguém aqui de fora, né? Não que estaria, né, que não estivesse no serviço ativo. Então, em 2013 eu tive a ideia de criar esse banco de currículos chamado Reserva Ativa, que foi um banco que foi criado no âmbito aqui da segunda região militar em São Paulo, mas que foi levado até Brasília e foi feito um convênio oficial, publicado em Diário Oficial, para que diversos militares que estivessem passando para a reserva pudessem cadastrar os seus currículos nessa plataforma, né? E eu, em paralelo, fui indo atrás de empresas, depois do expediente, conversando com diversas empresas, para explicar quem que é o militar, porque eu percebi que as empresas, infelizmente, não conheciam a gente, né, José? Então, como que a gente ia ter uma oportunidade do lado de fora, à altura do que a gente merecia, se as empresas não conheciam a gente, né? Então, eu resolvi levantar essa bandeira, né? Abracei essa causa em 2013 com esse banco de currículos, que era uma espécie de CAP, né? Digamos assim, uma plataforma de empregos só para militares. E o momento do país era outro, né? Depois, passando para a reserva em 2014, eu continuei, né, dando sequência. Era um modelo em que as empresas pagavam uma mensalidade pequena para ter acesso a esses currículos. E o país foi mudando de uma forma, né? A gente teve o impeachment da presidente Dilma, né? A gente teve um momento de crise em 2014, com a alta do dólar, não sei se você se lembra bem. Depois, transição de governo, né? Depois do impeachment, do Temer, enfim, o país estava num momento bastante complicado, né? E aí eu percebi que as empresas elas já não estavam interessadas em investir em alguma plataforma de emprego, mesmo que fosse para o militar, né? Que era um público que elas tinham bastante interesse pela falta de mão de obra que sempre teve, né? E aí também com o desemprego do país bastante alto, né? Hoje a gente tem muito desempregado, então você anuncia uma vaga gratuitamente em diversas plataformas, aparece milhares de candidatos em poucos minutos. E eu comecei a ter a ideia durante a pandemia, deixei o projeto um pouco de lado, até pela pandemia não possibilitar muita coisa, né? E aí eu fui tendo a ideia de transformar esse projeto que eu tinha em um projeto social, né? Que é o projeto que eu tenho hoje no Instagram, né? Vocês podem pesquisar, quem estiver ouvindo a entrevista e assistindo, que é a conta do perfil Tenente Galdino Vagas para Reservistas, né? Tenente abreviado, tem Galdino Vagas para Reservistas. E é um projeto social em que eu uno, de um lado, empresas, de outro, os militares que estão passando para a reserva ou já passaram há muito tempo, e também os familiares, porque eu acredito que a família militar também é muito impactada pelas transferências, né, que a vida militar impõe. Então, é um projeto social que não tem custo para nenhum dos lados. O militar ele não paga nada para fazer parte, a empresa também não paga nada para fazer parte, porque eu quero justamente aumentar o número de empregados, né, reservistas, né, ou veteranos. Hoje o termo veterano ele está mais em alta, né? Naquela época o termo era reservistas, né? Mas
é a mesma coisa, né? O militar está acostumado também com esse termo reservista. O veterano era um termo que a gente usa, pelo menos aqui em São Paulo, mais para a polícia militar, né? O veterano da polícia militar, né? Ou o veterano de guerra, né? O ex-combatente. Mas esse termo está se tornando mais comum. Então, hoje eu faço essa ponte com as empresas, né? Vou lá, explico para o diretor de RH, explico para a área de diretoria executiva quem que é o militar, como são as patentes, quem que é o soldado, quem que é o cabo, o tenente, o sargento, quantos anos pode ficar, quem é de carreira, quem é temporário, quais são as forças, onde estão distribuídos os militares no Brasil. Explico que no Sudeste tem mais, depois no Sul, Nordeste, Norte um pouco menos. Então, o empresariado ele começa a entender quem que é o militar, né? E tem dado bastante certo, viu, José? Desde 2013, quando eu comecei, sempre houve um interesse bastante grande, mas eu percebo que agora, em 2023, quando eu coloquei realmente esse projeto social de pé, né, transformando todo o projeto que eu tinha em projeto social, o interesse das empresas está muito grande, porque essa geração Z, né, que nasceu aí, né, recentemente, mais recentemente, digamos, né, que é um jovem hoje, né, de 20 e poucos anos, né, é uma geração diferente, né, é uma geração que ela já não está muito propensa a aceitar empregos de carteira assinada, ela quer mais autonomia, enfim, tem dado bastante certo. E o público militar tem sido um público de interesse para as empresas hoje. Elas estão buscando muito o público reservista pela disciplina e pela lealdade que esses militares possuem com as empresas. Então, isso é um serviço voluntário, um trabalho voluntário da sua parte. Voluntário, voluntário. Não ganho nenhum recurso financeiro com isso. É uma questão de propósito mesmo, de ajudar esses milhares de militares que todos os anos passam para a reserva. Então, como que surgiu esse desejo seu em 2013, né, em criar esse banco de currículos, né? Naquela época era remunerado, né? Que você falou que as empresas pagavam mensalidade para acessar esse banco de currículo. Agora, em 2023, passou a ser voluntário da sua parte. Como que surgiu? Foi talvez a necessidade sua? Você sentiu isso na pele quando você saiu do serviço temporário? Você se sentiu perdido no mercado, não sabia para onde ir, onde arrumar um emprego, ou ninguém abria a porta para você, ou através de experiência de amigos ou familiares? Como que surgiu esse desejo de criar esse banco de currículos? Olha, José, inicialmente, ao longo da carreira, eu sempre acompanhei os nossos períodos de baixa, né? A passagem para a reserva de diversos militares. E como tenente, eu acompanhava, eu testemunhava ali toda a formação daqueles jovens, né? A gente fazia a formação deles, né? Ficava com eles durante um tempo, às vezes um ano ou mais, né? Até 8 anos, e eu acompanhava toda a trajetória desses militares. Então, quando eles passavam para a reserva, era assim generalizado. Praticamente todos tinham muita dificuldade em conseguir emprego. Sempre voltavam para o quartel e falavam: pô, tenente, né, que saudade daqui, né? Seja pelo salário, seja pela valorização. Lá fora o pessoal não conhece a gente. Estou trabalhando assim num emprego que eu sei que não está à minha altura, que não reconhece os meus valores. Eu sei que a empresa que eu tô não entende que eu era militar, não sabe o que a gente fazia aqui, enfim. E muitos passando muitas dificuldades, né? Muitos ficando desempregados, infelizmente, né? Então, eles que tiveram essa certa estabilidade durante um ou mais anos, né, passavam para a reserva e ficavam desempregados, porque não é fácil conseguir emprego, né, José? Você sabe, você está aqui hoje do lado de fora. O mercado ele é bastante competitivo, ele é cruel. E esses militares, eles acabavam vindo se lamentar para mim e eu ficava assim, né, muito chateado, né, porque eu sabia qual que era o potencial desses militares que eu tinha formado, a responsabilidade deles, jovens às vezes que faziam apenas um serviço, apenas um ano de serviço militar obrigatório, né? Um garoto que entrou totalmente cru e que no final do ano saía ali um homem ali formado, responsável, né, com todas as responsabilidades, mas que para o mercado ele ainda era um jovem, né, de 19 anos, muito cru, que ia ter que estagiar, que não poderia ter uma função de mais responsabilidade, enfim. E eu fui acompanhando isso ao longo de todos os anos, né? Chegando até ao ponto de, em 2013, acontecer algo que, assim, para mim foi surpreendente, que o próprio Exército Brasileiro, ele criou um programa chamado Programa de Preparação para a Reserva do Exército Brasileiro. E eu já estava próximo à reserva, né? Eu ia para a reserva ali em 2014. Então eu já estava de olho no mercado, já estava acompanhando amigos que
já tinham ido para a reserva ali recentemente, né? Tenentes da minha turma, que saíram um ano antes por opção, outros que não conseguiram prosseguir na tropa há tanto tempo e já estavam no meio civil, né? E todo mundo relatando, né, a mesma problemática, né? Que aqui fora era difícil, pagava-se menos do que a gente ganhava lá dentro do serviço ativo, né? E era muito difícil mesmo você ter uma continuidade assim de renda, né, e de emprego mesmo, né, de responsabilidade, de cargo, né. Então, em 2013, o Exército criou esse programa de preparação para a reserva do Exército Brasileiro, que a sigla era o PPREB, né, a gente falava aqui. E nesse programa, um dos itens seria que cada comando militar, né, cada comando de área teria que criar um banco de currículos, né, para fazer a ponte entre as empresas e os militares que estavam passando para a reserva. Mas também eu acreditava na época que não adiantaria só o Exército fazer um banco de currículos se ele não tivesse as vagas das empresas para oferecer para os militares. E aí eu resolvi levantar essa bandeira por conta própria e idealizei o site Reserva Ativa, que foi a primeira plataforma de empregos aí que eu tenho conhecimento, pelo menos, né, do nosso país aí que aceitava somente militares, né? Então a gente tinha ali um cadastro bem criterioso ali, né, para verificar realmente se os militares eram militares mesmo, se uma pessoa de fora não estava se candidatando, e fui fazendo em paralelo, né, me espremendo todo ali depois do expediente, indo em empresas explicando, né, quem que era o militar, porque a gente precisava ter vagas de emprego para esses militares, né? E foi assim um período bem desafiador, né? As empresas realmente não conheciam o militar como ainda hoje não conhecem, né? A grande maioria não conhece, mas eu consegui bastante vagas na época e depois esse programa ele ganhou uma notoriedade muito maior, foi levado a Brasília no comando do Exército, né? Na nossa diretoria de inativos e pensionistas, né? Que é a nossa DECIPAS, né? E esse programa ele acabou sendo adotado aí de forma oficial também, né? Âmbito Brasil, o que era um desafio imenso, porque o Brasil é um continente, né? E conseguir vagas ali no Acre, né? No Roraima, não era muito fácil. No Amazonas, no Nordeste ali, Maranhão, né? São regiões bastante difíceis de conseguir emprego, né? As cidades mais próximas da fronteira também não tem tantos empregos quanto tem de militares, né? Então, é um desafio muito grande. Então, rodei esse projeto durante alguns anos, mas o país passava por um momento bastante complicado de crise, né, alta do dólar, impeachment da Dilma, transição de governo, depois o governo Bolsonaro sumindo, pandemia, né, enfim, foi um momento bastante complicado. E aí, durante a pandemia, tive que deixar, obviamente, o projeto de lado, porque nada, né, acontecia na pandemia. Afinal, muita gente estava sendo demitida na pandemia, ninguém estava contratando mais ninguém. E aí eu fui tendo a ideia de transformar esse projeto que eu tinha em um projeto social, que é o projeto que eu tenho hoje no Instagram, na conta Tenente Galdino, vagas para reservistas, né? Vocês que estão assistindo aí, ouvindo a nossa entrevista, podem pesquisar lá, Tenente abreviado, né? Tem Galdino, vagas para reservistas, né? Que é um projeto que une as duas pontas, como eu fazia no passado pela plataforma, mas hoje eu faço pelo Instagram, que é uma rede social que dá muito mais visibilidade, né? E eu consigo unir hoje militares de um lado, que estão passando para a reserva, agora ou que já passaram há algum tempo, e também os familiares que estão precisando de emprego, e de outro lado, as empresas que querem contratar os veteranos, os reservistas e os familiares. Então, tem sido um período bastante interessante, José. Eu vou confessar para você que eu estou surpreso com esse momento nosso do país, né? Porque em 2013 eu sentia que as empresas elas queriam o militar, o candidato já pronto, né? Elas queriam já soltavam a vaga e queriam o candidato pronto. E hoje eles já perceberam que é muito difícil isso. Então as empresas estão muito mais interessadas em formar os seus funcionários. E para formar, ela precisa de uma mão de obra que esteja interessada em aprender, seja disciplinada, saiba obedecer regras, rotinas, uniforme, pontualidade. E quem que é esse camarada? É o militar, não tem jeito. Essa geração Z, né, essa geração que está aí hoje no mercado de trabalho, de 20 e poucos anos, é uma geração muito diferente da nossa, né? Então, esse jovem hoje, de 19, 20 anos, ele tem muita dificuldade com cumprimento de horário, né, com obedecer normas e regras e rotinas, com hierarquia, né, que hoje as empresas estão mais horizontais, né? A gente tem menos hierarquia hoje, né? Hoje todo mundo é par de todo mundo, não tem, né, essa coisa
né, como era mais engessada antigamente, mas não tem jeito, é o que eu sempre falo, sempre alguém vai mandar em alguém, né? Não tem jeito com uma empresa não ter ninguém que mande ninguém, né? Isso é um pouco de utopia. Então, as empresas hoje, José, estão muito interessadas no público militar, eu posso confessar para você, né? Elas me procuram assim cada vez mais. Olha, Galdino, estou precisando aqui de 50 para ontem, né? Preciso gente disciplinada, né? Que saiba obedecer normas leais, né? Que a lealdade é um atributo nosso, que fale a verdade, por incrível que pareça, esse é um diferencial do militar, né? Que deveria todo mundo ter, mas as empresas falam, olha, a gente precisa de gente honesta aqui, né? E o militar é esse público, né? Então, eu recebo demandas de vagas de vários segmentos, não só de segurança, é importante dizer, que é o segmento que mais contrata militar, né? Até porque a gente aprende muito ao longo da nossa vida no quartel, né? Dos procedimentos de segurança. Não tudo vale ressaltar, porque o militar tem muito a aprender ainda da segurança privada, mas o segmento de segurança é muito forte. Mas também o segmento de logística procura muito o militar, né? Porque a gente também está habituado com a logística militar é muito forte, mas outros segmentos também, área financeira, área de saúde, vários, pessoal de almoxarifado que a gente tem nos quartéis também, o segmento empresarial procura o militar, enfim, são todos os segmentos. Área jurídica, a gente tem os assessores jurídicos nas Forças Armadas, como eu fui também, a minha esposa, né? Tem o pessoal de contabilidade, tem o pessoal engenheiro, né? A área de engenharia procura também bastante o militar pela disciplina que tem. Então, tem dado muito certo, José. E assim, é um prazer para mim, né, ajudar esses militares hoje. Eu recebo mensagens todos os dias, praticamente. Pô, tenente, obrigado por essa ponte, né? Porque o que eu faço, José, é, de certa forma, encurtar o processo seletivo, né? Porque é o que eu costumo dizer. Se a gente se candidata num LinkedIn ou numa plataforma de vagas hoje do mercado, como Macato, ou InfoJobs, vagas.com.br, o nosso currículo vai cair na vala comum, né? E quando ele cai na vala comum, o recrutador ele não vai conseguir ver 1 milhão de currículos ali e perceber que o militar é diferenciado por causa disso, por causa daquilo, até porque o nosso currículo, às vezes, ele é mal elaborado. O militar ele tem muita dificuldade em elaborar o seu currículo da forma que o mercado exige, né? Destacando os seus atributos, destacando feitos que você teve durante a caserna, projetos em que você desenvolveu, né? A gente não tem essa preparação no serviço ativo, né? Então, o currículo do militar, às vezes, ele é muito cru, mas, na essência, por trás disso tudo, ele tem uma capacidade enorme. Às vezes, ele participou de missões muito grandes e complexas, né, de alta responsabilidade, mas que ele acabou nem colocando no currículo porque ele achou que não era importante colocar, ou ele descreveu as suas atividades da caserna de uma forma que o recrutador não vai entender, porque ele usou uma linguagem ali, né, abreviada, que é a nossa linguagem do dia a dia militar, mas que o recrutador não vai entender nada, e o que o recrutador vai fazer? Vai passar esse currículo para o fim da fila, vai descartar, vai excluir. Né? Então, hoje eu faço um trabalho de facilitação do processo seletivo, de encurtamento, né? O militar hoje que ele se candidata para as minhas empresas parceiras hoje, né? A empresa parceira ela já está esperando o currículo desse militar, ela já sabe o que esperar, porque eu já fui nela, eu já expliquei para o diretor de RH, para os altos executivos, quem que é o militar, o que ele pode esperar, todas as nossas habilidades comportamentais, que a gente chama aqui de soft skills, né? Que eu já falei, lealdade, disciplina, liderança, perseverança, resiliência, cumprimento de horário, espírito de equipe, senso de dever cumprido, dar o pronto da missão, que é algo muito simples para a gente, né, José? Pô, fiz ali a missão, Sim. dei o pronto para o mais antigo. Né? Aqui fora a gente não vê isso, né? Ninguém ensina isso para ninguém. Né? E essas questões de estar submetido a situações de pressão na intensidade que a gente é submetido na vida militar, né? Então, hoje, as empresas parceiras aqui do meu perfil, que são diversas, já de vários segmentos, como eu disse, né, elas gostam muito do público militar e o militar, quando manda o currículo para essas empresas, ele já é analisado com prioridade, ele não vai cair na vala comum, né? Então, a chance dele ser contratado é muito maior, né? Não tem comparação, né? Não adianta o militar, claro, não vou dizer que não adianta, mas o processo seletivo pelas plataformas tradicionais é muito mais difícil, né? É quase como uma loteria, né? Então, se a gente não fizer um trabalho conjunto, né? E essa é a essência do meu trabalho, de liderar um movimento, de levantar uma bandeira e todos os veteranos, todos os reservistas ajudarem nesse movimento, né? Se a gente não fizer isso, todo mundo vai acabar sendo prejudicado, né? Então,
Sim. Hoje, só para falar em números para o seu público, José, que é um público bastante grande também, de veteranos da Força Aérea, a gente tem mais de 50 mil militares por ano que passam para a reserva. Claro que a grande maioria do Exército Brasileiro, eu estou falando a grande massa de recrutas, né? A gente sabe que o serviço militar obrigatório é o maior número de militares hoje, né? A gente tem de Exército Uhum. Brasileiro mais de 50 mil, Força Aérea e Marinha, eu acredito que 6 mil cada uma, né? Então a gente está falando com certeza de mais de 60 mil pessoas por ano, né? Que passam para a reserva e é um público enorme que pode ser aproveitado pela iniciativa privada, né? E fora o pessoal de carreira também, que depois de 30 anos passa para a reserva muito novo ainda, com 48, 49, 50 anos, 55, uma capacidade de liderança enorme e que às vezes acaba se aposentando assim, sem fazer nada mesmo, por falta de oportunidade, né? Então, eu Entendi. recomendo muito os coronéis, né, para as empresas, para cargos de gestão, os sargentos, né, que se aposentaram depois de 30 anos de tropa, os subtenentes, os tenentes, né, passaram 30 anos, passaram a vida, a carreira vindo lá desde baixo, cabo, soldado, sargento, subindo até se aposentar como tenente. Então, assim, tem espaço para todo mundo, mas o que eu sempre falo é, todo mundo tem um papel importantíssimo nesse movimento, né? Eu costumo falar, quem não conhece três empresas para indicar, né? Conhece ali o mercadinho da esquina, um consultório de dentista e o seu escritório de contabilidade. Se você for nesses três lugares e falar, olha, tem uma iniciativa que contrata veteranos, que contrata reservistas familiares, se você fizer isso, você já vai estar ajudando outros militares que podem se encaixar nessas vagas. Então, é um movimento muito grande, a gente tem capacidade para isso. Afinal, quem está na reserva hoje está em maior número do que quem está na ativa, né? Hoje o exército de Perfeito. reservistas, de veteranos, chega ao número de 1 milhão já, José, né? Então, Sim, se sim. cada um tiver um papel de formiguinha nesse grande movimento, eu tenho certeza que amanhã o veterano ele não vai mais passar aperto, ele vai sair, né, e vai ser contratado por uma empresa que outro veterano indicou, e principalmente por um cargo à altura do que ele merece, né, que é o que eu sempre falo. Porque existem três perigos principais, José. Primeiro, desemprego, né, o militar ficar desempregado. Segundo, o subemprego, desculpe, né, que ele ficar em um cargo, né, inferior às suas qualidades, ao seu potencial. E o terceiro é Sim. ele ser cooptado pelo crime organizado, né, porque o militar que está desempregado, que está mal empregado, ele está vulnerável, né? Então, o crime organizado está aí e às vezes oferece quantias pequenas, né, e consegue gente muito boa, porque o guerreiro, né, o camarada, ele precisa alimentar sua família, né, ele tem as suas contas, os seus boletos, os seus compromissos, e infelizmente alguns acabam aceitando ir por esse caminho, né, que eu sei que muitos não gostariam de ir, não desejariam, mas é o que aparece de oportunidade. Então, a gente tem que estar à frente, né, e trazer empregos bons, de qualidade, empregos lícitos, né, que aproveitem essa mão de obra aí que todo ano está se formando, está passando para a reserva. Isso é um ciclo infinito que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, né? Então, eu falo que não é que está faltando mão de obra boa no mercado, eu falo que as empresas que não estão sabendo aonde procurar essa mão de obra. E a mão de obra está no veterano, né? Está aqui na frente delas, uma mão de obra de qualidade, diferenciada, comprometida e que eu tenho certeza, eu boto a minha mão no fogo que o empresário que contratar ele não vai se decepcionar, né? Tem diversos casos. Eu tenho diversos militares já sendo contratados pelas empresas, né? Ontem mesmo eu recebi uma notícia de uma nova contratação numa empresa de contabilidade, né? E quem contrata vem pedir mais. E tem bastante, tem para todo mundo, não vai dar briga, né? Tem muito militar, muito veterano aí passando para a reserva sempre. Então, é isso, José. Em essência, esse é o meu trabalho. E aí eu conclamo também o pessoal da FAB, né, da nossa gloriosa Força Aérea, também da Marinha, a todo mundo a ajudar nesse movimento. Hoje eu estou atuando mais no estado de São Paulo, tá? Eu preferi focar o meu trabalho inicialmente aqui no estado de São Paulo, que tem mais vagas, né? Como todo mundo sabe, tem mais oportunidades. Quem sabe um dia expandir novamente, né? Talvez Sudeste no começo como um todo e depois Brasil. Mas quem for aqui, né, do estado de São Paulo e quiser contribuir, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Depois eu deixo o meu contato com você também para você fazer a divulgação. E a gente conseguir fazer um movimento coletivo, né, uníssono, forte, né, e a gente conseguir ajudar todos os reservistas que estão passando para a reserva, porque é a continuidade do serviço militar deles, né? Eles estando bem empregados aqui fora,
com certeza eles vão querer contratar quem? O próprio veterano que está saindo. Então, isso vai criar um ciclo de ajuda mútua e a gente só tem a ganhar. Eu acho que o que falta é só a gente fazer essa ponte, essa divulgação, essa propaganda, né? Porque a mão de obra Entendi. é muito boa e, o empresariado está precisando de gente boa. Então, pessoal da nossa Força Aérea aí que tiver empresas conhecidas, pode ser na área aeronáutica ou não, áreas, né, várias áreas, como eu disse, pode entrar em contato comigo, falar, ó, Galdino, tô essa empresa aqui, entre em contato com eles, já conversei com o RH, eu vou falar com eles com todo prazer, vou pegar as vagas e vou fazer o anúncio aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, né, para a gente conseguir ter o maior número de candidatos possíveis aí, tá, José? Legal. E só para complementar isso que você falou, né, sobre esse trabalho social, essa sua ação social, a questão do jovem, né? O jovem que sai do serviço militar inicial lá 11 meses, ficam, sai desempregado, perdido, né? E ele se torna algo fácil para a cooptação do crime, né? Do crime organizado. Porque o crime organizado, ele quer também pessoas leais, né? E o jovem que passou pelo serviço militar, ele aprende a ser leal, aprende a ser honesto, né? Então, isso é algo fácil para o crime organizado cooptá-los para o lado escuro da força, né? Para o lado ruim, né? Da sociedade, que seria crime. Então, esse serviço social que você faz é muito bom, né? Oxalá que isso fosse expandido pelo país inteiro e todas as forças tivesse essa noção, né? E esse senso de dever com o reservista, né? Seja ele do serviço inicial, seja ele do serviço temporário ou de carreira mesmo, né? Como você falou, né? 50 anos se aposentando é novo ainda e pode exercer cargos de confiança na vida privada. Há uma pergunta: como que você chega a esses jovens que estão dando baixa? De que forma você chega até eles? Olha, José, como eu te disse, com o crescimento das redes sociais, né, eu uso elas como ferramenta, né? Então, a divulgação que eu consigo, né, o alcance que eu consigo com as redes sociais, principalmente pelo Instagram, é muito grande, né? Então, todos esses jovens hoje estão conectados no Instagram, no TikTok. Eu ainda não cheguei no TikTok, mas talvez em breve, porque eu sei que o jovem está ali, está acompanhando, né? E eu consigo principalmente chegar neles pelas redes sociais, principalmente pela minha conta no Instagram, em que eu divulgo as vagas, né? E faço posts não só de vagas, mas com dicas de carreira também, né? Dicas de currículo, né? Falando como está o mercado, ou como ele tem que montar o currículo dele de uma forma, né? Traduzindo a sua linguagem da caserna para o meio civil, falando um pouco, né? De termos hoje que estão em alta no mercado, termos em inglês até que aqui fora você tem que saber, né? Networking, né? Compliance, em vários termos que o meio empresarial exige, né? Então eu vou ajudando a ele já se ambientar aqui no meio corporativo, mesmo ele nativo. Então eu sei que todo jovem hoje tem smartphone, ele está ali, né? No quartel, ou está de serviço, então ele já está acompanhando esse conteúdo que eu estou divulgando, né? E já de olho nas vagas que eu vou soltando, né? Então, principalmente pela rede social, mas também, Josiel, eu frequento os quartéis dando palestras, né, sobre esses temas, né, de carreira, currículo, mercado de trabalho e falando sobre esse movimento social que eu tenho levantado a bandeira. Então, eu sempre dou palestras em quartéis, inclusive, né, os quartéis aqui próximos de São Paulo que tiverem interesse, eu posso falar com o pessoal que está dando baixa, né, para já dar uma orientação para eles, né, falar da importância do networking, que eles têm que começar a se conectar, criar uma conta no LinkedIn, ver quais vagas interessam, ver a descrição dessas vagas, como funcionam, para poder adaptar o seu currículo. Então, o alcance hoje é via rede social, mas também presencialmente. E eu ainda também tenho muitos contatos, né, de apoiadores, né, e pessoas do meu relacionamento também, tenentes, sargentos e outros militares que ainda estão na ativa, né? Então, esses militares também acabam divulgando, né, o projeto social, falando para os militares que estão saindo, olha, dá uma olhada lá no Instagram do Tenente Galdino, tem vaga boa lá, essa semana saiu uma vaga na área tal, eu acho que é o seu perfil tal, e aí eles se candidatam, me avisam, né, geralmente, pô, Galdino, ó, me candidatei para vaga tal, e aí eu já falo com o RH, faço, né, toda essa costura para quando chegar na hora da entrevista lá, o RH fala, não, o Galdino falou de você, vamos lá, né? E aí o processo seletivo é muito mais simples, como eu te falei, não tem comparação, né? A gente já Sim. faz ali
uma pré-entrevista, né, com ele ali, já conhece ele um pouco, às vezes eu até ligo, faço uma conversa de vídeo ou mando um áudio, peço para ele falar um pouco sobre o perfil dele, e aí eu falo para o RH, e o RH já está brifado, então a chance de contratação é muito alta. E também vale destacar uma coisa, José, que eu acho importante falar para o seu público aí, principalmente, né, para os militares aí que estão passando para a reserva, é que às vezes a gente não tem clareza do que a gente quer lá fora, né? E isso é muito comum, né? A gente não sabe, às vezes, que faculdade escolher, né? Muito menos a carreira que a gente vai ter na vida inteira. Então, o jovem militar, ele acaba sendo muito levado para a área de segurança, né? Mas eu sempre Sim, aconselho a ele tentar se autoconhecer, né? Ele tem que saber o seu perfil exatamente, não é porque ele mexeu com armamento, munição, tirou serviço de guarda, enfim, ele tem que ir para a área de segurança. Às vezes não é o perfil dele, às vezes o perfil dele é de TI, é um perfil jurídico, é um perfil de logística, né? Às vezes é um perfil de vendas, né? Acontece bastante isso. Então, o sim, militar ele tem que se autoconhecer primeiro, né? E é difícil, nem sempre é fácil isso de uma forma tão rápida, isso demora anos, né? Mas ele se autoconhecendo e sabendo, né, quais são as aptidões dele, ele consegue se candidatar para vagas que vão dar mais certo para ele, né? Ele não pode sair metralhando o entendi. currículo dele para qualquer vaga, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Ele está apertado financeiramente e tem que aceitar, mas uma grande dica que eu dou para o público é tente saber o seu perfil profissional, né? Não aceite qualquer vaga, né? Não fique aí implorando por vaga no mercado, aceitando qualquer coisa que apareça, né? E como a gente falou do crime organizado também, que é um grande perigo, mas é ele fazer às vezes cursos mais rápidos, cursos menores, né? A gente fala de fast track, né? Que é uma expressão em inglês, né? Cursos de 3 meses, 6 meses, que às vezes já vai dar uma clareza para ele. Pô, eu tenho interesse por panificação. Às vezes você não precisa fazer uma escola de gastronomia de vários anos. Você faz um curso rápido no Senac aí, um curso técnico, e aí vai te dar uma clareza já do que você quer fazer, né? E isso hoje é muito Entendi. fácil, né? Em todas as áreas a gente tem isso e agora de forma virtual também, tá? Então, respondendo a sua Legal. pergunta, redes sociais e palestras nos quartéis. E essas palestras nos quartéis, você faz somente em quartéis do Exército ou qualquer força que Não, abrir a porta para você? qualquer força, qualquer força. Eu já estive em quartéis da Força Aérea, da Marinha também, né? Mais no passado já fui até o Rio de Janeiro, em vários quartéis da Marinha, né? Mas o pessoal da Força Aérea aqui em São Paulo, ali no Pama, né? Aqui na Zona Norte, né? Que quiser me convidar, eu estarei lá com certeza, levando essa contribuição para eles, levando um pouco do que está acontecendo do lado de cá, né? Que é o meio corporativo, o meio Entendi. civil, para o lado de lá, né? Tem até uma piadinha rápida, José, eu tô finalizando já a minha fala, mas eu já ouvi uma história uma vez que o militar, ele fala que a morte é muito parecida com a reserva, né? E aí você fica meio impactado, né? Pô, mas, né, também não é assim, né? E aí, por que que dizem isso, né? Falam assim, porque ninguém do lado de lá voltou para contar como é, né? Então, o pessoal fala muito isso, né? Que quem passa para a reserva não vem para cá contar para quem está nativa como é, né? Então tem uma escuridão total, né? É um mistério, né? Digamos assim, né? Como acontece com a Sim. morte, né? Ninguém sabe direito como é do lado de lá. Mas eu sempre falo que a reserva não é como a morte, a gente vai contar como é daqui do lado de cá, no meio corporativo, no meio civil, vai trazer informações reais, testemunhos reais, e principalmente, José, quando eu vou nas palestras, eu já levo um empresário junto, né? Eu levo um empresário para os militares já conhecerem, né? Um empresário que pode contratá-los amanhã e também para o empresário conhecer os militares ali, né? O empresário que não conhece. Então, às vezes, na palestra mesmo, eles já conseguem se conectar e como eu fiz aqui recentemente no 8º Batalhão de Polícia do Exército, né? Eram militares que estavam na última semana, já se conectaram com as empresas e na semana seguinte já estavam trabalhando nessas empresas que foram na palestra. Então, a gente faz a triangulação de quem precisa do emprego, né, e quem está oferecendo o emprego e às vezes também uma escola de formação, que eu também gosto sempre de levar algum curso ou algo do tipo. Mas vou com todo prazer. Se Perfeito. a Força Aérea me chamar, a Marinha, pode convidar que estarei lá. Perfeito, é excelente esse seu trabalho, viu? Como eu Obrigado. falei, oxalá que todas as unidades, todos os comandantes militares possam se voltar para essa atenção, né, ao reservista, né, ao veterano, principalmente os jovens, né, de período inicial, que são muito vulneráveis ainda na vida civil, né?
principalmente vulneráveis ao crime organizado, que possa ter esse apoio dos comandantes militares, e de associações, né, que possam ter esse olhar para o veterano. Já estamos nos encaminhando para o término do nosso bate-papo, né, da nossa entrevista, e eu queria fazer a última pergunta, né? Você, quando estava lá na ativa, você se preparou para ir para a reserva, né? Ou simplesmente acabou seu período de ativa, foi para a reserva e aí você não sabia o que fazer, foi um choque para você? E a segunda pergunta, você participa de alguma associação de veteranos do Exército Brasileiro? Se sim, o que você esperaria de uma associação Então, exclusiva para esse fim? Então, José, a gente sempre acha que está se preparando para a reserva, né? É muito difícil assim dizer que a gente se preparou realmente, porque, como eu te disse, né, tem um grande mistério do lado de cá, né? O meio civil, né? Ninguém sabe como é quando a gente está na ativa, né? A gente nunca sabe o que nos espera. Mas eu me preparei da forma como eu pude, né? Em paralelo ali ao serviço militar, já estava nos finalmente ali do meu tempo, mas fiz cursos, né? Criei o meu LinkedIn, que é algo que eu sempre recomendo para todo mundo. Crie o seu LinkedIn. Por que o LinkedIn? Qual que é a diferencial do LinkedIn? Lá você vai criar uma conta, né? E você vai começar a se conectar com pessoas do seu, né? Pode ser do seu relacionamento ou não, pessoas estranhas, né? Que você pode começar a conhecer e principalmente começar a consumir conteúdo, né? Que é disponibilizado no LinkedIn. Né? E além disso, se candidatar às vagas já como teste, né? O militar ele pode se candidatar às vagas, né? Não quer dizer que ele vá sair. Eu nem incentivo ninguém a sair, nunca faço isso, né? A não ser quem esteja ali no último ano mesmo. Mas ele começa já a se candidatar para uma vaga ali no finalzinho do tempo dele, nos 6 meses que ele está para sair no último ano. Ele fala, ó, vou me candidatar. E aí a vaga não dá certo, ele começa a ajustar o currículo, muda uma palavra, muda outra, muda uma foto, muda uma experiência, né? A descrição dele de uma forma melhor, começa a produzir conteúdo, faz um post de uma experiência que ele teve na caserna, até o momento que ele vai ter o currículo dele afinado. Né? Então, o LinkedIn é uma plataforma diferenciada das outras por causa disso. Né? Não é um grande banco de currículos, não. É uma plataforma de networking, de conexão. Né? Então, Sim. eu fiz a minha conta no LinkedIn no último ano, me ajudou bastante a conhecer como é o meio corporativo um pouco, a saber como me candidatar para algumas vagas. Também fiz alguns cursos também que estavam mais em alta no mercado naquele momento, mas posso te dizer que tive grande dificuldade também, né? Não tive retorno dessas vagas, né? Fiquei bastante apreensivo, tinha alguns contatos ali, mas é o que eu te falo, se você tiver 10 pessoas conhecidas, a chance de uma pessoa te dar emprego ainda é muito pequena, né? Então, você pode ter uma rede de relacionamento muito, mas muito grande, mas o emprego mesmo, a vaga de emprego garantida, ela é muito difícil, né? Então, o militar pode já começar a fazer esse teste de autoconsciência e ver, pô, se eu saísse hoje, para quem que eu ia pedir emprego, né? Porque a vaga de emprego pode não surgir da rede social, do LinkedIn, de uma plataforma de vagas. Você pode ser negado em todas as vagas que você se candidatar. Né? Então, o relacionamento hoje, o networking, ele é muito importante. A grande maioria das vagas hoje, José, inclusive, ela acontece por recomendação. Né? E eu só acho que o meu projeto social dá certo porque eu recomendo pessoalmente os meus candidatos aqui, né? Os seguidores do perfil. Né? Eu falo para o Sim. recrutador, olha, o soldado João vai entrar em contato com você, ele serviu na unidade tal, tem experiência nisso. Então, o militar, ele se puder se preparar hoje com a rede de relacionamento dele hoje, é uma grande dica. Eu acho que é até a principal, né? Então, como ele pode fazer? E eu fazia muito isso também, José. Já finalizando aqui. Você pode ir em palestras, em workshops, em congressos, em feiras de eventos. São lugares em que você vai aumentar a sua rede de relacionamento. Né? O militar ele fica muito preso naquela bolha do quartel, né? O quartel não dá Sim. chance para ele se relacionar com praticamente ninguém, a não ser quando tem uma solenidade ou outra, que vem um empresário, uma autoridade, mas ele fica ali muito fechado, né, em si mesmo, né? Então, ele, depois que acaba o expediente, ele tem que circular, vai em evento, vai em congresso, mesmo que não seja da sua área, às vezes para conhecer gente, né, e ver o que está rolando aí no mercado, porque ele mesmo não sabe muitas vezes o que ele quer, né? Então, vai em um congresso, numa feira de um assunto totalmente inesperado para você. Pode ser que você crie um gosto, descubra uma coisa nova, né, e comece a ter um sentido na sua carreira.
nesse aspecto. Então, eu acho que as 3 dicas principais que eu fiz é a questão do LinkedIn, né? Formatar o seu currículo da forma como o mercado espera, né? E fazer o relacionamento, né? Pode ser online, né? Pelo LinkedIn, e pode ser também o presencial também, né? E também uma outra dica é ler bastante, né? Você se capacitar, fazer cursos, né? E ler livros. Tem muito livro sobre o mercado corporativo que eu sempre recomendo, eu divulgo no meu perfil. Inclusive, quando eu leio um livro, José, eu tenho um projeto chamado Papiro Circular. Eu leio um livro e eu entrego esse livro de presente para algum apoiador aqui do perfil. E ele tem a obrigação de ler esse livro em 2 meses e passar para outro veterano, para a gente ir se capacitando. Então, se capacite, seja curso, seja revistas na área de recursos humanos ou da sua área de atuação. Mas eu acho que são dicas boas que todo militar aí tem a obrigação de fazer se ele quiser estar preparado para o mercado de trabalho. E sobre a sua outra pergunta, para a gente ir aqui para a última, sobre a associação de veteranos, né? A gente tem algumas associações no âmbito do Exército Brasileiro. Eu vou ser bastante honesto com você, né? Porque eu sou assim, né? Eu já tentei fazer parte de algumas associações, mas infelizmente eu não via nas associações algumas práticas assim concretas, né, que realmente ajudassem aquele militar que está passando para a reserva, né? E uma dessas práticas seria a conexão com as empresas aqui no ambiente corporativo. Então, eu via que alguns veteranos eram empresários, mas não estavam ajudando, né, esses militares que estavam passando para a reserva, né? Eu via algumas associações muito preocupadas, né, com o desfile de 7 de setembro, em fazer um churrasco, que eu acho que é muito importante também, para agregar o pessoal, criar aquela amizade. Inclusive, eu faço isso com o pessoal também. Mas eu acho que quem está passando para a reserva, ele precisa de algo pragmático, ele precisa, né, da vaga de emprego. A principal preocupação é conseguir um emprego, né? E eu senti muita falta disso nas associações, né, que eu conheci. E tentei levantar essa bandeira por muitas vezes, mas acabava sendo voto vencido em algumas ocasiões e eu acabei desanimando um pouco dessa questão do associativismo, né? Por sentir falta dessa ajuda mútua mesmo, né? De pessoas que já estavam nas associações como membros ajudarem as pessoas que estavam passando para a reserva, né? Eu acho que foi também um dos grandes motivos porque eu criei o projeto social, não como o formato de associação, mas como um projeto social mesmo, independente. Mas eu conclamo aí, eu incentivo todas as associações que puderem fazer também um projeto parecido, que façam, porque o reservista espera muito isso da associação, né? É um porto seguro para muitos reservistas, né? Quando ele sai, ele não tem aonde se segurar, ele não tem uma rede de relacionamento, e a associação muitas vezes né, esse local onde ele tem alguns conhecidos da caserna, mas a primeira necessidade dele é a vaga de emprego. Então, eu acho que essa preocupação deveria ser prioritária das associações. Então, como eu te disse, sendo bastante honesto, eu acabei nunca me associando porque eu senti falta, né, dessa ajuda concreta mesmo, né? E eu acho que o resto vem em consequência, né? O militar empregado, ele vai fazer parte da associação, né? Ele vai ter um recurso para contribuir com a associação, vai fazer parte dos eventos, vai ajudar a custear um churrasco, um jogo de futebol, ou ajudar um recruta que está saindo agora precisando de um custeio, de algum curso, etc. Mas eu acho que a primeira prioridade da associação, assim, deveria ser também a vaga de emprego. Então, espero um dia poder participar de uma associação, mas no momento não faço parte, né? Por acreditar Entendi, bastante na questão do emprego. entendi. Bom, falando de associação, né, vamos supor, pelo menos nós aqui da AVEFAB, nós temos essa preocupação, né, na questão do veterano, né, de inserir ele no mercado, os que realmente precisam e procuram, né, a associação, né. Tanto é que nós temos um grupo de WhatsApp na associação que é destinado para vagas de emprego. Então, a gente é, recebe vagas de empregos as mais aleatórias de empresários, e a gente joga nesse grupo, né, e os associados entram em contato com essas empresas. Mas esse seu trabalho é muito interessante, com certeza a diretoria que também está ouvindo esse seu trabalho vai se interessar um pouco sobre esse seu perfil no Instagram, quem sabe a gente fazer
uma certa parceria com você também, né, para destinar associados para o seu banco, né, de vagas, né? É muito interessante o seu trabalho. Bom, Tenente Galdino, veterano do Exército, foi um prazer conversar com você, um enorme prazer de conhecer essa parte do voluntariado que você faz, né, para os nossos jovens reservistas, não só jovens, mas também os reservistas do temporário ou de carreira. Eu gostaria que você, já né, após as considerações finais, que você falasse, né, no final, o seu endereço do perfil do Instagram, né? E foi um prazer falar com você. A minha continência para você. Pô, agradeço muito, José, ao fazer parte aí dessa entrevista, levar essa mensagem, né? Acho que acima de tudo o que mais interessa é divulgar esse movimento, né? Sensibilizar todos os veteranos, né? Que nós estamos juntos, né? Se a gente estiver junto, a gente vai ser mais forte, mas se a gente se dividir, a gente vai cair. Então, eu queria criar essa preocupação em todos, né? Que todos refletissem sobre a importância de cada um nesse movimento, nesse processo, né? Porque não adianta a gente ter só o saudosismo da caserna, mas não ajudar o próximo, né? Porque a dificuldade na passagem para a reserva, eu creio que 99% dos militares têm. Eu acredito que você tenha tido, né? E muita gente tem, de uma forma ou de outra, seja financeira, seja na dificuldade de conseguir um cargo à altura, né? De estar numa empresa que te valoriza, ou seja, num concurso público, enfim, né? Essa falta de informação ela é disseminada, é generalizada. Então, eu fico muito feliz de poder ter participado, de ter sido convidado por você, para passar para o seu público isso, né? E incentivo a todos que puderem auxiliar nesse grande movimento, façam parte, né? Não é um projeto meu, eu sempre falo que o projeto não é meu, o projeto ele é de todos nós, é um projeto coletivo, né? Ele só leva o meu nome porque eu acabei encabeçando, mas é um projeto que faz bem para todo mundo, né? Para a família militar como um todo, né? Então, eu sempre incentivo a todo mundo da Marinha, da Força Aérea, que também quiser participar, já estão aqui automaticamente aceitos, né? O termo reservistas ou veteranos, ele vale para as três forças, então eu nunca excluí ninguém, né? Nunca priorizei o Exército, eu sempre atendi todos os militares das três forças, porque são forças irmãs, né? Então, eu acho que o mais importante, acho que da minha participação hoje, é trazer essa mensagem, né, para a gente se ajudar. Quem já estiver empregado, estiver em empresas, vai lá no seu setor de RH, fala, olha, descobri hoje um projeto social, pô, tem um tenente aí que ajuda, tal, tem vagas, vamos divulgar as vagas lá no Instagram dele, né? E já passando aqui os detalhes, quem puder já pesquisar aí, o Instagram é Tenente Galdino Vagas para Reservistas, só que a patente Tenente abreviada, então TEN, né? Tem Galdino Vagas para Reservistas, você vai encontrar lá, tá com a minha foto ali com fundo amarelo, né? E nesse Instagram eu divulgo as vagas. Também tem um link ali no perfil, vocês vão perceber que tem vagas dividido por região. Tenho vagas na capital, vagas que eu seleciono, vagas na Grande São Paulo, vagas no interior e vagas na Baixada Santista. Então, eu atendo todo o estado de São Paulo e a vaga da sua empresa pode ser a próxima vaga aqui também que eu vou divulgar no perfil. Então, também tenho essa ferramenta, o Instagram. Fora ela, tem o grupo de vagas também, eu acho que parecido com o da associação, né? Lá no perfil tem um íconezinho do WhatsApp. Se você clicar ali no círculo ali de destaque, você vai conseguir já entrar nesse grupo de vagas. São dezenas e dezenas de vagas todo dia que a gente recebe e também posta lá. E fora isso, também no YouTube, eu tenho um canal com alguns vídeos das entrevistas que eu realizo com profissionais reservistas, veteranos, ou também profissionais do mercado, que eu trago dicas, que é o Tenente Galdino Vagas para Reservistas, que você pode me encontrar lá, tá bom? E e-mail, se Ok, alguém quiser, vagaspararreservistas@gmail.com. Se alguém quiser mandar algum e-mail, mandar o currículo, pode mandar, eu aceito aqui também, não tem problema nenhum. Tá, José? Um grande ok. abraço para você, fico à disposição da associação para a gente fazer uma parceria. Vão ser muito bem-vindos aí os veteranos da FAB. Vou ajudá-los com o maior prazer e estamos juntos aí nessa grande empreitada, nessa grande luta pela nação reservista, que eu tenho certeza que só tem a crescer. Tá bom? Um grande abraço a todos Ok, os ouvintes e a você. ok. Então, só para o seu endereço no Instagram é tem Galdino Vagas para Reservista, correto? Então, vamos lá repetindo,
tem TN, Galdino, vagas para reservista. Tudo junto. Isso. É isso. Reservistas no plural, Ok. reservistas, tá? Vocês vão me encontrar lá. Perfeito. Tá bom? Estou à Perfeito. disposição por Então, lá. Tenente Galdino, em nome do presidente da AVEFAB e presidente Frac, agradeço mais uma vez a sua entrevista e a sua disponibilidade de compartilhar um pouco da sua vida conosco. Obrigado, Gisele. Minha continência para você e para todo mundo aí. Até mais, um grande Boa noite. abraço. Tchau, tchau. Ok. Tchau. A Associação de todos os veteranos da Força Aérea Brasileira.